moral, né, de assistir essas famílias já foi concretizada. E nós estamos felizes por pouco que fazemos, mas foi com muito, muito amor, muito coração aberto. Então essas criaturas estão cadastradas aqui e no plano maior da vida. Né? Todos os sábados nós também fazemos uma distribuição de lanches, chá, chocolate, né? Nas imediações do metrô Casa de Rua, para as pessoas que são chamados moradores de rua. Então eles já estão bem ajustados com o nosso pessoal, nosso grupo, e aguardam ansiosamente a hora do lanchezinho, mas também gostam de uma palavra amiga, rastreada do Evangelho de Jesus. Então eles ficam bem aquecidos, né, espiritualmente. Muito bem. E os nossos irmãos internautas, como sempre avisando, quando tem alguma pergunta, alguma diferença, alguma dificuldade, ou algum esclarecimento que querem maior, pode também fazer a sua pergunta sobre o tema, né? E nós responderemos ao vivo pelo nosso expositor. Né? Muito bem. E nós não temos mais. Nós estamos continuando com nossos cursos, já terminamos o curso, muita gente já adquiriu bastante conhecimento a respeito da doutrina dos Espíritos, já estão se preparando para a nova etapa do ano 2014. Né? Então nós temos aqui o que mais? Tudo bem, então já está tudo certo. E nós só pediríamos quem tiver com o celular ligado, para desligar para não haver nenhuma interferência. Né? Então nós vamos levar nosso pensamento até Deus, até Jesus, nosso Mestre, agradecer a oportunidade de nós podermos estar aqui nessa noite, precede o seu Natal, o seu nascimento, e essa paz que envolve o nosso planeta nesses dias em que todos nós, a humanidade toda, se volta às coisas mais altas da vida. Então é um momento que nós sentimos maior, mais próximo de nós, a presença dos nossos amigos espirituais, que nos abastecem com o seu carinho, com seus frutos salutares, nos sustentando nas nossas dificuldades e participando dessa alegria que envolve todos os corações nessa época dedicada aos festejos natalinos. Né? Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, que é o nosso amigo, o nosso condutor, responsável por esse planeta querido, planeta Terra, cheio de dificuldades, mas tão necessário para o nosso burilhamento, graças aos conhecimentos que o seu Evangelho de amor, de luz, nos traz. Nós já estamos mais preparados para enfrentarmos e vencermos nas nossas pequenas dificuldades, sabedores que a nossa perfeição está um pouco longe, mas nós atingiremos através da nossa boa conduta, das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos. Então tudo isso nos leva a esse fortalecimento na nossa vivência diária. Né? E assim, então, nós agradecemos também os trabalhadores da Seara de Jesus. São muitos, fomos poucos encarnados, mas muitos irmãos, bondosos irmãos da espiritualidade, estão conosco nessa noite. E nós agradecemos a presença de todos, que envolve carinhosamente cada um de nós nesta noite. E assim, então, nós estamos pedindo permissão ao nosso diretor espiritual para iniciar a nossa reunião de saúde. O nosso tema, como sempre, não podia deixar de ser a respeito do Natal, Natal de ação. Então, é um tema muito bonito, é do Nivaldo Pereira Franco, psicografia, gritado por Joana de Anjos, que é o seu anjo guardião, a sua companheira de muitos e muitos anos, talvez até bem antes, mais distante do que nós imaginamos. E o Caetano está aqui, mais uma vez, encarregado com essa responsabilidade. Por isso, vai nos envolver nosso amigo com muito carinho. E depois vamos fazer as perguntas que vierem até a nossa cabeça, alguma dúvida que nós tivermos. Nós vamos fazer o Caetano, vamos fazer o nosso comentário. Hoje nós estamos numa reunião familiar, pode ter certeza disso. Seja bem-vindo. Boa noite, meus amigos, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. E de antemão já agradecemos ao Pai de amor e bondade pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de caridade, que nos recebe com tanto carinho e com tanto amor,
para meditarmos sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre, Jesus. E é claro, todo mundo está se preparando para a ceia de Natal, né? Por isso, hoje nós temos um número reduzido de encarnados, mas os desencarnados são todos aí, né? Cada vez mais. E graças a Deus, porque esta casa também abre suas portas para aqueles que já estão no trânsito, estão bem ansiosos de receber ali. Alô, alô, alô. Oi, agora tá entrando. Alô, alô. Agora sim, estamos conectados? É o mês que nós convencionamos toda a cristandade, né, admitiu o dia 25 de dezembro, ou 24, porque é 24, né? 24 de dezembro, como a data que marca a vinda de Jesus, o Cristo, né? Há 2000 anos lá na Galileia. Isso foi uma convenção, né? Isso foi convencionado no século IV, quando os cristãos comemoravam em diferentes dias, em diferentes meses, em diferentes dias. E a igreja, no meados dos anos 300, não sei se antes do concílio de Nicéia ainda, mas resolveu que seria o dia 24, um único dia que uniria toda a cristandade num só coração. Olha que bonito, a ideia é bacana, né? Então marcou, é uma convenção. Isso não quer dizer que realmente Jesus, de fato, nasceu no dia 24 de dezembro. Não, isso é uma convenção. E nós também adotamos essa convenção, né? Nós comemoramos nesse dia 24. O dia 24 é o nascimento, dia 25 exatamente. 24 é meia-noite, né? Já é para o dia 24 para o dia 25. Convencionamos esse dia como o nascimento de Jesus e unimos também os nossos corações a toda a cristandade para, mais uma vez, lembrar o nascimento do nosso querido Mestre, o maior de todos, que já encarnou nesse planeta e que veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Jesus, o Cristo, né? O nosso querido Yeshua, né? No seu nome, em aramaico, né? Yeshua. E hoje, para refletir um pouco sobre essa data tão importante, sobre esse acontecimento fundamental para a humanidade, porque a história se divide antes e depois de Cristo, não é isso? Antes e depois de Jesus. Nós vamos trazer um texto da Joana que vai nos ajudar aqui na nossa palestra de hoje, nosso bate-papo de hoje. Joana, que é a mentora de Divaldo hoje, né? Para quem não conhece, ela foi Clara também, teve junto com Francisco de Assis. Lembra de Clara? Sol e Lua, né? Lembra do filme? Pois é, ela era Clara. E a nossa querida Joana. E hoje é uma grande mentora no plano espiritual. Está há algum tempo com o Divaldo, enviando mensagens muito esclarecedoras para o nosso espírito imortal. E é importante porque nós temos que meditar, e somos convidados a meditar pela espiritualidade superior, o que significa a vinda de Jesus para nós, para cada um de nós, para cada indivíduo. Eles nos convidam a raciocinar e a meditar, não focar todo o nosso raciocínio e nossa atenção no Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Aquele jovem judeu que nasceu há 2000 anos, foi registrado pelo grande historiador Flávio Josefo, né? E que trouxe uma mensagem nova para a humanidade. Uma mensagem revolucionária, alguns diriam. Isso aconteceu há 2000 anos. Essa história está lá. Muitos duvidam. Muitos negam até que Jesus tenha existido. Que, na verdade, toda essa história de Jesus seja apenas uma lenda. Existem aqueles que realmente pensam assim. Tem muitos que, apesar de acreditar que ele realmente veio, que ele nasceu, que tudo aconteceu, como a história nos diz, tentam desesperadamente saber fatos reais. Em que dia exato ele nasceu, sobre que signo ele nasceu, que cidade que ele nasceu, se ele nasceu realmente
com a aparência que está retratado nas figuras que a cristandade depois distribuiu pelo mundo todo. Tem gente que passa a tua vida inteira pesquisando isso, né? Buscando Jesus dessa forma. Então muitos têm a ideia do Jesus histórico, uma figura histórica que realmente fundou uma religião e depois se chamou o cristianismo. Outros não, outros acreditam, mas passam a vida inteira buscando esses dados exatos para realmente crer se Jesus esteve conosco ou não. E nós perguntamos, isso é importante nessa época? Os nossos amigos espirituais dizem que não. Que tudo isso não tem a menor importância. Porque o que importa para nós, que já estamos procurando novos rumos, novo alimento para nos alimentar o nosso espírito, não são nem os fatos históricos, se realmente eles ocorreram dessa forma, e nem os dados históricos, datas exatas, locais exatos. O que importa é a mensagem. E essa mensagem ficou gravada e ninguém pode negar, isso ninguém nega. A mensagem de Jesus ficou gravada onde, querido? Chegou até nós depois de 2000 anos, aonde está gravada a mensagem de Jesus? Nos evangelhos, não é isso? Nos 4 evangelhos conhecidos, não é verdade? Que todos nós conhecemos, está lá enfeixados na Bíblia Sagrada. Não? Então o que importa é a mensagem. E em 1857, Kardec, com esse novo planejamento do plano espiritual superior para trazer um novo alimento para a humanidade, concretizou no Evangelho segundo o Espiritismo as máximas de Jesus. Então, os nossos irmãos superiores, que também são grandes pedagogos cósmicos, eles focaram na mensagem. Olha só, olha aqui, vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão poder comprovar que todo o foco está na mensagem. Vocês não vão encontrar lá se Jesus realmente nasceu em Belém, se foi realmente no ano 1 da era cristã, não vão achar esses dados. Se Jesus era judeu ou não, se era branco, preto ou vermelho, também não está lá. Sabe? O que nós vamos encontrar? Se realmente toda a história contada foi realmente daquela forma? Não. O que nós vamos encontrar? O foco dos nossos irmãos maiores foi onde? A mensagem. Eles pensaram os ensinamentos de Jesus, as máximas, ou seja, ensinamentos máximos que seriam úteis para a nossa orientação na nossa caminhada. Foi isso que foi pensado. Aí sim, eles puxaram isso dos evangelhos conhecidos, dos 4 evangelhos conhecidos, Mateus, João, Marcos, né, Lucas. E em cima dessas máximas, eles teceram todo um ensinamento, uma pedagogia cósmica direcionada ao Espírito. Porque vocês lembram, quando Jesus esteve conosco, encarnado, ele ensinou por parábolas, não foi? Vocês não ouviram isso? Que Jesus ele contava historinhas para poder explicar um pouco da vida espiritual. Então era difícil para ele, naquela época, trabalhar aqueles corações ainda com o raciocínio muito curto em termos de coisas espirituais, em coisas abstratas. Nós estávamos naquela época num nível em que nós entendíamos somente o concreto, o que era bem material. Nós tínhamos muito presente a vida, o mundo material. Nada que não fosse material, tudo que não fosse material nos escapava. Por isso que o grande mestre tinha dificuldade em falar das coisas espirituais para o povo daquela época. E ele usou o quê? Uma metodologia, uma pedagogia, que nós chamamos de metáforas. Né? Essas figuras de linguagem. Então, vocês pegarem os textos dos evangelhos, ele está sempre se referindo a um reino, a uma festa de núpcias, a um senhor de terras, não é isso? Por quê? Porque são essas imagens que o povo compreendia. E foi assim que ele conseguiu implantar essa semente de amor, através da sua mensagem de amor, nos corações desses nossos irmãos daquele tempo. Bom, e hoje? Como que Jesus continua semeando em nossos corações? Como que ele não continua semeando? Hoje ele está regando o que ele semeou. Então Jesus continua entre nós,
regando aquela sementinha plantada há 2000 anos. E de que forma? Por parábolas agora? Não. A pedagogia mudou. Se vocês lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo o Livro dos Espíritos, vocês vão verificar que agora, como nós estamos num outro patamar de entendimento, os nossos maiores, os nossos mestres da espiritualidade, já são mais diretos conosco, já usam uma linguagem mais direta, já falam de um plano espiritual, não fala de reino, o reino do Pai, fala de quê? De uma pátria espiritual. Já falam, sem mais rodeios, que nós somos espíritos imortais, que nós não somos o corpo, como nós pensávamos, e que com a morte do corpo, nós também deixávamos de existir. Jesus já disse isso para nós lá, só que nós não tínhamos uma capacidade de compreensão integral dessa verdade. Hoje não. Hoje nós já estamos mais preparados e aceitamos que a vida continua além daquilo que nós denominamos, esse fenômeno que nós denominamos de morte. Então Jesus veio para nos ensinar que o que existia era vida, não é isso? Que o Pai era único, mais uma, né? Lembra que naquela época tinha vários deuses, né? Tinha 300 e tantos deuses, mais de 500 deuses em todas as filosofias, né? Ele falou, não, Deus é único. É o Criador de todas as coisas. E por via de consequência, todos nós somos irmãos. Então foram essas duas máximas que Jesus trouxe. E essa grande verdade, que nós sobrevivíamos à morte do corpo. Olha que interessante. Eram mensagens libertadoras e revolucionárias para a época. Por isso que não foi bem aceito. E ainda hoje, nós aceitamos com certas reservas, não é isso? Com certos receios. E já se passaram 18 séculos. Né? Muito bem. E ele também nos trouxe uma lição importante, que era que o nosso desenvolvimento espiritual está baseado no trabalho, na ação. Por isso que ele não foi simplesmente, como muitos pensam, um líder religioso, um criador de religião. Até o nome cristianismo não é obra de Jesus, é de Lucas. Né? É de Lucas, que sugeriu a Paulo que chamasse o movimento de cristianismo. Bem muito depois. Vocês sabem que Lucas não conheceu Jesus. Foi o único que escreveu os evangelhos, não conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus através de Paulo e através de Maria. Ele teve várias entrevistas com a sua mãe Maria, lá em Antioquia, onde hoje é Turquia. E foi Lucas que sugeriu o nome cristianismo. Ele não construiu uma igreja sequer. É bom que se lembre, porque a gente esquece disso. Né? Jesus, ele pregava onde? Na natureza, no monte. Quem não lembra aqui o Sermão da Montanha? Que muitos também conhecem como o Sermão do Monte. Então Jesus tinha como templo apenas o quê? A natureza. Ele também não desenhou nenhum Deus. Não substituiu o Deus terrível de Moisés por um outro. Não, ele trouxe o Pai nos apresentou o Pai de amor e de bondade e de misericórdia. E reafirmou que o nosso Pai era amor, era bondade, era misericórdia. Este era Jesus. Também não se tem notícia de que Jesus ficasse paradinho numa região só, numa paróquia. Né? Não. Qual era o território que Jesus atuava? Toda a Judéia. Da Palestina, onde ele nasceu, até lá ao sul. Porque a Judéia é um país pequeno, né? É um país minúsculo, do tamanho do nosso Sergipe, aqui do estado de Sergipe. Mas ele cruzou a Judéia, ou o atual Israel, de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Por isso, não é por menos que Ramatizo chama de o sublime peregrino. Não só por causa da sua peregrinação espiritual vindo até nós, como também pela sua jornada, pela sua peregrinação por toda a Judéia. Não só a Palestina, viu? Que era sua terra natal. Lá em cima. Mas toda a Judéia. Muito bem. Então Jesus era ação. Era o primeiro a dar o exemplo aos seus 12, que ele escolheu para essa jornada de ensinamento. Porque como mestre que era, ele veio ensinar.
E mais ainda, queridos, ele veio sintetizar uma lição que já estava sendo construída ao longo de todos esses anos, antes da sua chegada, por outros emissários seus. Todo mundo sabe disso também. Que Jesus foi o que sintetizou, o que veio fazer o resumo. Aquele que veio juntar todas as filosofias que têm em sua base o amor a um Deus único e também o amor ao semelhante. Você sabe que antes de Jesus teve Confúcio, Lao Tse, teve Zoroastro, né? Teve Krishna, tantos outros, o Buda, o próprio Buda Gautama. Todos eram emissários do Cristo, preparando Aristóteles, Platão, antes de Aristóteles, Platão principalmente, na Grécia. E Jesus então veio consolidar. Quando Jesus veio, ele era fruto de um planejamento, queridos. Não veio ao acaso. Era um planejamento cósmico. Estava o momento dele vir semear a semente definitiva nos corações daquelas criaturas que já estavam em condições de receber aquela plantinha divina chamada amor. Porque, como bem lembra a Joana em seu texto, quando Jesus veio, queridos, a sociedade estava mergulhada numa ética em que o que valia era a lei do mais forte. Não se falava em direitos humanos. Como bem lembra a Joana, uma vida humana valia muito menos que um animal de carga. O ser humano valia muito menos que um animal de carga. Porque vocês lembram que na época não tinha tecnologia, né? Tudo era feito com animais. E tanto é verdade que aqueles que caíam, que eram derrotados, povos inimigos que eram derrotados, se transformavam em quê? Em escravos. Em escravos. O que valia um escravo naquela época? Então esse era o terreno que Jesus vinha semear. Olha, um terreno árido, ele o sabia. Bem ele sabia. Mas que já estava adredemente preparado por todos esses emissários que vieram antes dele. Então ele iria semear nessa terra, ainda bruta, mas que ele esperava que alguma semente germinasse, como está lá no seu, essa parábola está lá no seu evangelho, né? E saía um semeador a semear, e semeou aqui e ali. E você lembra da história? Num a semente secou, no outro a semente foi castigada pelo sol, né? Mas em alguns corações ela germinou. E tanto germinou, a prova é que germinou, que ela perdura a mensagem, e nós estamos falando da mensagem de Jesus, perdura até hoje. Chegou aos nossos dias, chegou ao século XXI com mais força do que nunca. Não é verdade? Não podemos constatar isso? Que a mensagem do Cristo, como mensagem, veja bem, Jesus em nenhum momento exaltou a sua própria figura. Muito pelo contrário. Ele sempre exaltava aos seus 12 que o importante era o caminho, ou seja, a mensagem. E os nossos irmãos hoje, os nossos irmãos espirituais, que trabalharam com o nosso querido professor Rivail, o nosso querido Kardec, continuam afirmando que o importante é a mensagem. Por isso que agora no Natal, toda vez que nós comemoramos o Natal nessa época, em dezembro inteiro, e principalmente no dia 25 de dezembro, nós temos que lembrar o quê? Da mensagem. E a mensagem nos convida, meus queridos, a agirmos. Por isso que o texto da Joana chama Natal de Ação. Porque o nosso mestre, o exemplo divino que nos foi enviado, era ação em si mesmo. Era uma ação no amor. Vejamos então o que diz a Joana sobre isso. Como ela justifica a sua teoria de que Jesus era ação. Ela diz o seguinte, que Jesus chegou e modificou as estruturas do comportamento social. Veja bem. Então não está se falando em comportamento religioso, percebe? Mudou o comportamento e a estrutura do comportamento social, criando um conceito surpreendente de vida que deu margem ao surgimento do homem integral. O que é o homem integral? Não mais só o homem material. O homem também com a sua contraparte espiritual. O homem como fruto de uma experiência. O homem como fruto de várias experiências. É isso que nós somos, queridos. Nós somos o fruto, o resultado de uma experiência milenária. E hoje somos esclarecidos que essas experiências milenárias se dão através das reencarnações sucessivas. Esta é uma verdade.
E estabeleceu, além do mais, a ética do amor. Lembre que não tinha. Estabeleceu a ética do amor. O que Moisés dizia? Lá, a máxima de Moisés. Dente por dente, olho por olho, não é isso? Ouro por olho ou dente por dente. Ele é o contrário. O que Jesus disse? Amai até os seus inimigos. Pois é. Isso é a ética do amor. Estabeleceu a ética do amor, fundamentada no dever e na disciplina. Uma palavrinha que até hoje, esse binômio, dever e disciplina, nós não aprendemos ainda. Nós estamos lutando para conseguir incorporar esses conceitos e aplicar em nossas vidas. Dever e disciplina. Demonstrando que o poder da força nada logra, senão amontoar cadáveres e deixar rastros de destruição. E é uma verdade até hoje. Né? Nós vemos que aqueles que ainda apostam no poder material, o que acontece? Só consegue produzir guerras sanguinolentas, né? Praticidas, como estamos assistindo até hoje, pleno século XXI. Estamos assistindo uma guerra na Síria, não é isso? Uma guerra civil, de grandes proporções. Seu verbo, então a sua palavra, sustentada pelo combustível do exemplo, ora, Jesus era o primeiro a dar o exemplo, penetrava nos ouvintes como uma luz que jamais se apagaria, traçando rotas de segurança para todos sempre. E o que é o Evangelho de Jesus hoje para nós? Essa rota segura, essa rota de segurança, esse código divino de leis que nos orienta em nossa caminhada. Continua sendo, querido. Por isso que nós afirmamos com todas as letras, e sem medo de errar, que Jesus continua conosco. Ele não foi embora, como muitos creem, que ele foi morto na cruz, né? O seu corpo físico foi exterminado na cruz, e ele foi embora. Não. Ele nem poderia, porque Jesus, como todos nós sabemos, também notícia dos nossos amigos espirituais, dos nossos grandes mestres espirituais, é o governador do planeta. Ele é o responsável por essa humanidade que está aqui encarnada e que contam-se em números próximos mais de 30 bilhões de espíritos. Então veja a tarefa de Jesus. Não está concluída ainda. Como é que ele poderia ir embora? Para onde? Se aqui está, se esse planeta é seu. Né? Ele é o comandante. Então ele continua entre nós através do seu evangelho de luz, sim, como um roteiro seguro para nossas vidas. Agora, estranham alguns, e a Joana coloca isso, que tudo que se refere à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Vocês também não perguntam, por que tanto mistério em torno da figura de Jesus? Não se sabe com exatidão onde ele nasceu, quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. E mesmo após a sua morte, nada nos deixou, senão uma tumba vazia. Não é verdade? Não conta a história? Tendo desaparecido o seu corpo, sepultado em lugar ignorado, talvez. Exatamente por quê? Por que as coisas se deram dessa forma? Porque desde o primeiro dia, entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é o mais importante do que o homem. Olha que interessante. E ele, naquele momento, estava encarnado como homem. Né? Ele mesmo se dizia o filho do homem, não é isso? Lembram-se disso? O filho do homem. Bom, contudo, afirma aqui a Joana, algo existe em torno do qual ninguém discute. Todos concordam, todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. A lição do amor. O amor por excelência que foi. Que ele mesmo foi. Que ele exemplificou. Ele ensinou e exemplificou. Olha que interessante. Desde seu nascimento na calada noite, a sua morte infamante na cruz, a sua vida foi a vida dos que amam em totalidade. Lembra que ele dizia que eu e o Pai somos um? E ele amava a humanidade na sua totalidade, independente de raça. Lembra que ele quebrou os paradigmas de raça naquela época? Que ele avisava os judeus que não existia aquela coisa de gentil, estrangeiro, né? Que gentil era estrangeiro. Que era tudo separado naquela época. Que ele veio para todos, não é isso? Pois é. Esses são os paradigmas que ele quebrou. Que não eram muito fáceis de quebrar. Estavam muito rígidos. Por isso mesmo, diz a Joana, é que não temos a notícia de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era quem? Era a humanidade.
e com ela esteve em seu messianato. Então Jesus esteve junto de quem? Da humanidade. Amou a multidão e a serviu. Não é isso que nos conta os evangelhos? Amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagens, como nós mencionamos, que desejava uma mensagem diferente de todas a que ouvira até então. E é por isso que o povo o seguia. A sua voz tinha especial entonação. E quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais o ouviam atenciosos. Sua mensagem era dirigida a todos os seres, nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Então não havia discriminação para Jesus, era para todos. Ele veio para todos. Sua vida foi um contínuo servir, continua aqui a Joana. Ninguém antes dele e ninguém depois dele realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Olha que interessante. Semeando na terra dos corações. Veja que Jesus veio para fazer esse trabalho, semear nos corações. E ele teve quanto tempo para fazer esse trabalho, gente? Esse trabalho hercúleo. Menos de 3 anos. Hein? Menos de 3 anos. Sua mensagem, impregnada do perfume de sua presença, prossegue no mundo, arrebanhando as almas. Então, Jesus, olha aqui, afirma. Prossegue no mundo, arrebanhando as almas. Né? Ainda hoje podemos, se nós quiséssemos ouvir, Jesus conclamando a todos, venham a mim aqueles que sofrem, né? Aqueles que estão desiludidos, porque eu vos libertarei, não é assim? Pois é. E como Jesus se definia? Ele se definia como o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Caminho, verdade e vida. Ele é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é a do amor perene. Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos. A comemoração do seu natalício a todos nos motiva a quê? A amar. Doar e perdoar. E soar Natal porque ele veio para os seus irmãos. Para nós. E nos legou a mensagem divina que fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Isso que é o mais fantástico. Jesus veio nos apresentar, gente, da pátria espiritual. Não é isso? Que hoje nós já estamos um pouco mais familiarizados com essa ideia. De que a nossa origem é a pátria espiritual. Que isso aqui é apenas uma experiência muito rápida. E que se nós não atentarmos, nos despertarmos, nós vamos perceber que ela passa sem que nós nos percebamos disso. E é isso que ele veio nos chamar a atenção. Que a nossa pátria verdadeira não era aqui o mundo material, a terceira dimensão. Mas sim os mundos espirituais. Acima da quarta dimensão. É essa a mensagem que Jesus vem nos trazer. E mais ainda, que nós éramos divinos, ou seja, somos filhos do Pai, o Criador, Deus, né? Para simplificar, nós criamos uma palavrinha chamada Deus. Mas para nós espíritas hoje, Deus é o Criador de todas as coisas. A inteligência suprema do universo. Está lá, pergunta número 1 do livro dos Espíritos, não é isso? Quando Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem, Deus é simplesmente a inteligência suprema do universo, o Criador de todas as coisas. Percebem, meus queridos, a grandeza da mensagem do Cristo? E é esta mensagem que estamos sendo convidados a relembrar neste Natal, quando estivermos com nossos familiares, permitir que a ação que já está pronta dentro de nós, né, preparada com amor da lembrança de Jesus, ela se expanda, ela se concretize através do abraço fraterno dos nossos familiares, da conversa fraterna e amiga, do perdão para aqueles que não nos compreendem dentro dos nossos familiares. Essa é a ação que os nossos amigos estão pedindo para que a gente continue atuando no Natal. É distribuir alegria, sorrisos, né? Não ficarmos carrancudos, não cobrarmos, não sermos críticos demasiado dos nossos semelhantes.
colaborar realmente para que a paz se efetive em todos os níveis entre nós, porque somos irmãos. Esse é o pedido que eles fazem. Não só distribuir os presentes, mas mais que os presentes, queridos. O mais importante é a energia que vai com o nosso presente. Aquela energia que vai no nosso abraço quando abraçarmos o nosso irmão e desejar um Feliz Natal. Então, Jesus nos convida a sermos profundos, a colocar na nossa ação a nossa alma, porque nós já estamos prontos para isso, para amar, para praticar aquilo que ele ensinou há 2000 anos. Nós já estamos prontos, já somos capazes. Então vamos colocar isso em prática. É isso, a ação é essa. Sermos fraternos. Porque para isso caminhamos, para entender que a fraternidade é a lei que rege todo o universo. Não só o nosso planetinha querido, mas todo o universo. Então que nessa noite nos lembremos dessa mensagem do Cristo, nos conscientizemos dessa tarefa que temos que realizar em nós, façamos esse exercício do amor. Lembramos que Jesus era o mestre do amor. E ele veio nos ensinar isso, a despertar esse amor que já está em nós. Por que eu digo que já está em nós? Porque quando nós nascemos da mão de Deus, quando saímos da mão de Deus, nós já trazemos essa centelha divina em nós, que está dentro de nós. Só que cabe a nós, através do trabalho, ao longo de todas as nossas existências, trabalhar esse potencial, desenvolver esse potencial, assim como o aluno que está na escola, né? Temos que desenvolver, temos que trabalhar, temos que colocar em prática, ou seja, temos que agir. E é através da ação que nós desenvolvemos essas potencialidades. Não é apenas lendo as lições, achando bonito, mas não praticando. Como na escola, normal. Nós temos que nos lembrar que estamos numa escola espiritual. E nós precisamos também praticar o exercício do amor. Então, nessa noite de Natal, que os nossos lares sejam iluminados pela luz amorosa de Jesus, que todos os nossos queridos que se reunirem em volta de uma mesma mesa para a ceia de Natal, sejam envolvidos nessa luz, sejam imbuídos desse sentimento que nos une, para que assim possamos nos conectar com os nossos irmãos do bem e da luz, nos planos espirituais da vida, nos planos maiores da vida, e atrair para o nosso lar, para o nosso ambiente doméstico, toda a amizade, a beleza, as energias positivas que estão à disposição no cosmos, no seio do Criador. E nós vamos buscar através do nosso pensamento e concretizá-las através da nossa ação. Esse é o convite, meus queridos, que todos tenham muita paz, que a noite de Natal seja muito feliz e que sempre lembremos de Jesus como o grande mestre do amor e da ação. Paz a todos. Tá. Agora sim. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Alguém quer pedir algum presente para o Papai Noel, alguma coisa assim? Você quer pedir? Então peça. Viu? Papai Noel vai ouvir o seu presente. É mais dedicado às crianças, né? Uma palestra sobre o Natal envolve todos nós que somos crianças também ainda, né? Espirituais, sim. Crianças Isso. espirituais. Alguém quer fazer alguma colocação? Oi, querido. Não, enquanto você falava, a gente lembra de Jesus, porque quando fala de Jesus sempre nos emociona, porque a gente começa a lembrar da história desse Espírito, que é claro, não foi contada por ele, né? Mas o envolvimento que nos traz, né? Nos traz esse cunho de verdade, a ética de Jesus, o comportamento desse Espírito, né, enquanto passou na Terra. Ele nada contrariou a lei dos homens, tanto que ele dizia, quando da matéria, que a gente devia dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. E muitas pessoas não entenderam, eu também aprendi não faz muito tempo. Por que ele saiu pregando aos 30 anos de idade? Aí eu fui consultar a história. A maioridade do povo judeu só se adquiria aos 30 anos. Olha a ética de Jesus. Para não contrariar os pais e a família, ele só saiu de casa depois que ele completou a maioridade. Olha o comportamento ético desse espírito. Ele esperou completar os 30 anos para não contrariar a doutrina
judia da qual os pais pertenciam e a família dele, para depois sair pregando. E ele sabia que ele só ia ter 3 anos, mas ele também sabia que era suficiente, porque ele se preparou para esses 3 anos. Mas só para lembrar, se alguém não soubesse dessa passagem de Jesus, ele saiu aos 30 anos, gente, porque ele esperou completar a maioridade, que o judeu completava somente aos 30. Então, olha a ética, o comportamento e o exemplo o respeito, desse espírito. Mais um, respeitando os pais e a religião. Ele pertencia à religião do mundo, do universo. Mas ele veio e, mais uma vez, ele dá esse exemplo maravilhoso, né? Eu queria só fazer essa colocação. Exatamente. Obrigado, viu? Uma lição Obrigado. fantástica, sendo tolerante, não é verdade? Sendo tolerante com a crença da época. E lembre-se que aos 12 anos já discutia com os doutores da lei na sinagoga, vocês lembram disso? Aos 12 anos. Tá vendo? Aos 12 já era possível. Então, tinha só os tempos. Bacana essa observação, bacana, legal. E o negócio do Papai Noel, eu lembrei aqui. Vocês sabem também que o Papai Noel é uma invenção de um americano, né? Lá para a Coca-Cola, que até pintou o Papai Noel de vermelho. E ele acabou sendo um sucesso de marketing fantástico, né? O querido Santa Claus, né? É o Santa Claus. E ele substituiu Jesus. Hoje ele substitui Jesus, né? A gente fala, no Natal a gente só fala de Papai Noel. E menos do Cristo, né? Tanto é que os nossos amigos católicos insistem em montar o presépio, que foi inventado também por Francisco de Assis, lembra? Francisco de Assis que trouxe o presépio para a liturgia católica, para lembrar Jesus, né? Para lembrar o nascimento dele, a simbologia do nascimento de Jesus. Então, por isso que os nossos irmãos católicos defendem o presépio para reforçar essa ideia de que nós estamos comemorando o natalício desse grande enviado que foi Jesus, o nosso grande mestre. É interessante, né? Muito bem. Ninguém tem mais alguma observação a fazer? Oi, não. Você quer falar também? Eu também não conheço muito a parte histórica. Assim, eu até agradeço, estou achando muito importante os dados que vocês estão trazendo, né, que estão sendo trazidos, que acabam enriquecendo a gente, né? Mas, assim, além dos católicos, né, do catolicismo, outros grupos cristãos também trabalham bastante com o presépio, né, com os personagens do presépio, com as forças, né, toda essa mensagem que cada ser que compõe o presépio traz. E é muito bonito isso, é muito bom para renovar essa questão que você trouxe da mensagem, né, da força, daquilo que era o propósito, né, naquele momento. Então, obrigada, né? Só para fechar um pouquinho. Muito bacana. E os presépios tem uns que são lindas obras de arte, né? Tem o do Piripipau, lá em Minas Gerais, lá no Horto Florestal, que é uma coisa fantástica. Todo montado de madeira e funciona, é grande, e ele é movimentado por energia de água. É um negócio belíssimo, né? Então é uma obra de arte chamando, né, para esse grande acontecimento. Mas não podemos esquecer que o que importa, a mensagem. Nós temos que estar atento a isso, nós temos que realmente trazer o Evangelho de Jesus para nossas vidas, né? Estudá-lo com afinco, as lições que estão ali no Evangelho de Jesus, e aos poucos, como dizia já, como nos ensinou o Santo Agostinho, nós íamos até escrevendo uma listinha do que nós estamos já aprendendo com o Evangelho de Jesus, já vamos esticando, aprendi isso, já consigo praticar isso ainda tenho que praticar. Não adotar, queridos, aquela coisa do pecado, de cobrar-se demais, não. Mas ter essa condição de que nós somos espíritos em evolução e vamos aprendendo aos poucos. Aos pouquinhos. E é bom que a gente aprenda aos poucos, não é isso? Mas temos que ter o quê? Disciplina, como diz aqui Jesus. Disciplina. Por isso temos que tentar, com todas as nossas forças e nosso entendimento, aplicar as lições do Evangelho. Não ficar realmente com aquela imagem do Evangelho como um belo livro, uma poesia cósmica fantástica, mas sem aplicar em nossas vidas. Por quê? A mensagem do livro é para nos orientar na caminhada. Ele é um código divino de vida. Não esqueçamos disso. O Ramatiz nos alerta para isso todo instante. É o maior código de conduta deixado por esse mestre, Jesus. É o resumo de tudo. Não esqueçam, é o resumo de tudo que nos foi ensinado. E temos que praticar. Muito bem, não vamos nos alongar mais. Paz a todos, tenham um bom Natal e que o Pai abençoe a todos e os seus entes queridos. Muito bem, meus irmãos. Vamos recolhendo mais uma vez, dentro desse espírito de Natal, onde nós
aprendemos um pouquinho, rememoramos um pouquinho o nosso passado como crianças, a história que está aí presente através de toda a literatura, principalmente a literatura espírita que nos fala mais ao coração, nos desvenda muitos mistérios que nós trazíamos, né, enquanto não fizemos o contato com essa doutrina de Jesus, através de Allan Kardec. E hoje nós estamos aqui, atravessando mais um período festivo de Natal, esse período também atingido nos planos maiores da vida, onde os espíritos como nós também passaram por esses momentos. Então nós agradecemos a Deus por isso e vamos lembrar então nas nossas vibrações de todas as criaturas desse mundo, né? Vamos levar nossas vibrações de paz, de amor, de fraternidade, em todos os cantos do nosso planeta, pedindo a Deus que reúna todos esses homens mais importantes, né? Entre aspas, porque são todos filhos de Deus como nós. Alguns conquistaram a sabedoria, o intelecto mais apurado, outros são grandes filósofos, enfim, cada um na sua especialidade, de acordo com o seu estágio evolutivo, mas são todos espíritos que habitam este planeta Terra, de difícil vivência, mas que é importante para nós, para o nosso burilamento. Então nós vamos vibrar para que essas criaturas mais intelectualizadas, mais preparadas, possam dar o melhor de si, levando a educação, o conhecimento, o amor, envolvendo esses dirigentes. Nós, às vezes, falamos, são déspotas, mas são criaturas que estão fazendo mau uso dos recursos depositados, oferecidos por Deus a eles. Mas são nossos irmãos, vamos pedir a Deus que os abençoe como a todos nós, iluminando-lhes o coração, para que eles possam ver o outro lado da vida, a amplitude desse universo de Deus, da bondade de Jesus que veio na Terra para unir toda a humanidade, trazer amor, fazer com que nós nos perdoássemos uns aos outros, que não tivéssemos nenhuma prevenção contra aquele chamado inimigo. São criaturas que às vezes não pensam como nós, mas não são nossos inimigos. São criaturas que estão também no mesmo caminho que nós para progredir. Vamos vibrar por toda essa humanidade da qual nós fazemos parte. Vamos agradecer a Deus, vibrar pela nossa infância, por as crianças, que ansiosamente, como todos nós, aguardam o seu mimo, o seu presente, tem a sua ilusãozinha, toda especial, que nós devemos respeitar sempre, porque nós fomos crianças. Vamos vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais esta noite, e às vezes vão atravessar o Natal nesses locais, mas vamos pedir a Deus que os abençoe, os protejam, fortaleçam esses espíritos, pedindo a proteção de Nossa Mãe Maria de Nazaré para todos eles. Contando com essa equipe médica bondosa, de tantos espíritos queridos que estão aí ajudando tantas pessoas necessitadas. Nós não vemos, mas os hospitais têm tantos espíritos quanto os internos que lá estão, auxiliando os médicos, fortalecendo nossos irmãos nos seus diagnósticos, envolvendo e levando muita luz a esses nossos irmãos. Vamos vibrar por todos eles, que muitos têm oportunidade de sair já bons e possam comemorar o Natal com seus familiares. Que Jesus ampare e proteja a todos. Proteja essas criaturas que estão nas ruas, precisando de luz, precisando de um abraço fraterno, de um sorriso, de uma palavra amiga. Se nós tivermos essa oportunidade, vamos usar aquilo que nós temos de melhor para fortalecer esses nossos irmãos necessitados. Vamos vibrar pelos nossos lares, meus irmãos. Todas as pessoas que nós amamos, criaturas, espíritos amigos, espíritos às vezes com algumas diferençazinhas, por isso que nós estamos juntos, para nos acertarmos através dessa nossa romagem terrena. Que Jesus ampare e proteja nossos entes queridos, todos eles. Proteja nossos vizinhos, aqueles nossos amigos distantes, as criaturas que nós não vemos há tanto tempo, através dos nossos pensamentos, nesses momentos que nós nos encontramos com a espiritualidade. Nós levamos tudo de bom que nós temos a todas essas pessoas que estão dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Nós somos muito felizes
E agradecemos a Deus por esse núcleo bondoso em que nos colocamos hoje. Agradecemos aos espíritos fundadores desta casa, que está fazendo nesses dias que passaram, 15 anos, nossa Casa do Caminho, já aniversariou no dia 19. E nós agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui com todos vocês. E pedimos e vibramos por todos os trabalhadores desta casa, pelos expositores, por nossos irmãos que estão junto daqueles necessitados nas ruas, nos nossos trabalhos espirituais, na orientação do Evangelho, no nosso plantão, na evangelização infantil, orientando nossas crianças, vibramos por todos eles. Que a paz de Jesus permaneça conosco, e a nossa casa com as portas sempre abertas para receber a todos os nossos irmãos, porque é uma grande confraternização, é uma grande família, e cada vez que chega são pessoas que nós vamos conhecer, ou pessoas que nós já conhecemos e que vão nos reencontrar. E nós agradecemos a oportunidade, que nós tenhamos um Natal bastante feliz, mas pensando sempre nos nossos irmãos, vibrando por todos. Que as crianças recebam a visita do Papai Noel, aquele espírito bondoso de Jesus que estará no coração de toda a nossa infância. E assim nós nos despedimos, pedimos que todos permaneçam nos seus lugares, nas suas vibrações, mentalizando todos aqueles que amam, todas aquelas criaturas que sei que estão passando pelos seus pensamentos nesse momento, para que sejam felizes onde estiverem, e se estiverem com vocês, melhor ainda. E assim então nós pedimos que continue dentro desse padrão vibratório, que os amigos espirituais estão aqui envolvendo vocês, muitos familiares, muitos amigos estão aqui hoje, abraçando a todos nós. Após o tratamento então dos passes, esses fluidos magnéticos que vão receber, todos estarão nos seus lares, com Jesus. Que assim seja, meus irmãos.